Olá, eu sou o Celo Franco e está começando agora a quarta edição do Pra Cima Podcast. O Pra Cima Podcast é um canal que procura proporcionar para você vídeos de conhecimentos que vão agregar à sua vida profissional. Vamos dar dicas importantes para que você, principalmente hoje, vamos dar dicas importantes para que você possa crescer profissionalmente ou encontrar o seu caminho dentro do mercado de trabalho. A gente está aqui hoje para levar o seu conhecimento para cima, que é a proposta do trabalho. E hoje eu sou o Celo Franco e vou entrevistar ele, Luiz Fernando Augusto. Muitíssimo bem-vindo. Como é que vai essa força aí, Luiz Fernando? Tudo bem? Toca aqui, cara. Tudo bem, muito obrigado aí pelo convite de vocês. A gente que agradece a sua presença. Espero agregar bastante valor aí para vocês, trazer conhecimento a respeito de marketing digital. Tenho certeza que isso vai influenciar aí as pessoas a conseguirem se posicionar melhor na internet, até mesmo prestar serviço nesse meio. A gente vai falar bastante sobre esse assunto. E é isso. Como que a gente vai começar? Como é que a gente começa, professor? Eu vou dizer para você como a gente começa. A gente começa valorizando as nossas redes sociais. Você que está começando agora, antes da gente começar essa conversa, vai aqui ó, no QR Code que vai aparecer aqui, ó. Deixa eu ver qual lado que eu vou ver aqui. Ó. Aqui, ó, que bonitinho. Esse QR Code aqui, ó, que legal. Você tá vendo aí? Acesse o nosso YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, comenta, faz um comentáriozinho, fala: oi pessoal, tudo bem? Gostei do vídeo. Faz um comentário que ajuda muito no engajamento do nosso canal, nos engajamentos dos nossos vídeos. É muito importante que você colabore dessa forma. Além disso, tem o nosso Instagram, tá aqui também, ó, tá aqui do lado aqui também o nosso Instagram. Acesse o nosso Instagram, segue nosso canal, a gente tá sempre postando algumas frases de incentivo e divulgando os lançamentos das nossas edições. E futuramente a gente também vai estar utilizando esse canal para divulgar alguma ação nova, algumas novidades que estão aí, ó, na manga. A gente está aguardando para poder lançar. E por último, já que a gente está falando de um ambiente de conhecimento e busca de melhora profissional, a gente vai dar de lambuja para você esse QR Code aqui, que é o QR Code pro EADélia. Nesse QR Code aqui, amiguinho, você já vai acessar e vai ter 25% de desconto para assinar um mundo de conhecimento. A gente costuma brincar aqui que é o Netflix da qualidade profissional para o seu currículo ficar ainda melhor, para você buscar conhecimentos, até novas áreas que você possa atuar. O EADélia possui uma gama de vídeos, uma gama de recursos dentro do que eles têm para oferecer para você, que com certeza vai atingir positivamente o seu currículo, beleza? Então vamos lá, viu, professor? Ó, tá vendo? Já comecei bem, já brinquei aqui, já valorizei as nossas redes. Vamos começar do começo, professor. Você é estrategista de marketing digital. E, assim, de primeira, assim, como é a função de um profissional assim da sua área? Só para o pessoal, até para mim também, para a gente ter uma explicação mais detalhada. A gente pode pensar que a gente pode conseguir atingir um objetivo utilizando diversos caminhos, né? Por exemplo, se você quiser viajar até Brasília, você consegue definir diversas rotas a partir de onde você está aqui agora? Sim. Da mesma forma, o estrategista ele vai entender melhor sobre o negócio do seu cliente, entender melhor sobre a gama de produtos e serviços que ele oferece e, principalmente, quem é o público-alvo que tem potencial de compra, né? A partir desse estudo, o estrategista ele vai definir uma rota para que você consiga atingir o seu objetivo de venda. Basicamente é isso. Então, você sabe, né? Você consegue ir até Brasília a pé? Dá para ir até Brasília a pé? Consegue. Você consegue ir para Brasília de moto? Consegue. De bicicleta? Rapaz, tem que ter coragem, mas consegue. Você consegue de carro? Carro é mais tranquilo, né? De helicóptero? Dá para ir mais também, tranquilo né? ainda, dá para ir também. E de avião? De avião também, dá para ir. Então, utilizando as diferentes estratégias, a gente consegue chegar lá? Consegue. Mas o que vai influenciar? Acho que as possibilidades... Basicamente é o tempo... O tempo também. E o investimento. Exato. Então, se você quiser ir de avião, você acha que você vai chegar lá mais rápido? Sim. E provavelmente vai ser até mais barato. Não tenho essa noção de cálculo agora, mas talvez até mais barato que de carro. Sim. Pois bem, então assim, a estratégia ela vai ser escolhida de acordo com o objetivo da empresa. Ela quer chegar mais rápido, ela prefere ir curtindo ali a viagem. Fazendo paradas. Você está me entendendo? Então, sim. O estrategista ele vai junto ao seu cliente
estudar aquelas 3 áreas que eu te falei, que primeiro estudar os serviços, né, e produto que o cliente tem para oferecer, o público-alvo, e o terceiro eu já até me esqueci, mas assim a gente consegue definir uma estratégia, certo. sempre personalizada e de acordo com o cliente em si, com o estado atual dele. E essa função do estrategista, ela é, vamos dizer assim, o pilar dentro do marketing digital, porque o marketing digital eu acho que ele é bem amplo, né? Não necessariamente, é uma das funções, né? Certo. Não, às vezes uma mesma pessoa ela faz essa função de estrategista e também faz outras funções. Mas, como eu te falei, cara, dependendo do seu objetivo e o que você pretende alcançar, você vai ter diferentes estratégias e a gente vai ter que escolher a que te agrada melhor, a que te cabe melhor. Por exemplo, vamos supor que você é um cara... Um exemplo, tá? Estamos falando ali da viagem, né? Você quer ir pra Brasília. Vamos supor que você morre de medo, tem pavor de avião. Eita. Seria a estratégia mais viável para você ir de avião? Não. Então, a partir dessas nuances do cliente, entendendo melhor sobre ele, sobre o negócio dele, aí sim você consegue ter uma visão mais ampla e conseguir definir a melhor estratégia ali para ele no meio digital. Exato. Olha, acho que essa última fala casou com a pergunta que eu estava bolando aqui. Eu sou formado em publicidade e propaganda. Certo. E a minha pergunta é, já que a gente está esmiuçando um exemplo de uma pessoa que vai viajar, enfim, a pergunta que eu ia fazer é, dentro do mercado digital, como é que você analisa esse perfil? Como é que você captura informações para saber, olha, não, esse cara aqui tem medo de avião? Basicamente, quando você começa o processo, né, com o cliente, vamos supor, eu como estrategista digital vou vender minha consultoria para um cliente. Eu preciso fazer uma bateria. Eu, por exemplo, já tenho lá um questionário de 34 perguntas que eu sempre faço para o meu cliente. E aí eu vou entender basicamente tudo que eu preciso, né, saber sobre ele nas respostas dele. Então, são as perguntas certas que vão me revelar as informações que eu preciso para identificar melhor aí as nuances do meu cliente, entender mais sobre ele, o que ele quer, entender mais sobre o público-alvo dele. Então, eu já tenho hoje um questionário com 34 perguntas que... Esse questionário de 34 perguntas, você que formulou pessoalmente ou ele é um modelo? Eu peguei um modelo, eu fiz um curso de um cara bem grande no mercado digital, ele é lançador, ele trabalha só com lançamentos. Eu comprei o curso dele e achei muito interessante essa parte desse questionário. Porque isso, ali, essas perguntas, elas me revelam, cara, praticamente tudo sobre o negócio do meu cliente, e eu consigo basear todo o resto partindo desse questionário e dessas respostas. Então, respondendo a pergunta, não fui eu que criei essas 34 perguntas, eu peguei já de um expert, né, de lançamentos digitais e agreguei para mim. Adaptou para sua realidade. Exatamente. Praticamente eu uso o método dele, entende? Eu sou um cara que eu sou prático, né? Você precisa hoje reinventar a roda para você comprar uma roda? Não, a gente tem que usar os recursos de pessoas inteligentes e que tiveram resultado com aquilo, até mesmo para otimizar o meu tempo. Então, eu uso processos que alguém já criou, que funcionam, e agrego isso para mim, e dou crédito para eles, né? Show. No caso, tô falando aí de Leandro Aguiari. Certo. É o nome desse profissional. Boa, bem lembrado. Show de bola. Aí, assim, eu acho legal que a gente está começando, assim, até descrevendo, vamos dizer assim, o começo do atendimento a uma empresa que se dispõe a investir nesse mercado. Agora, a pergunta que eu te faço é, antes da gente encontrar esse cliente, ainda existem muitas empresas, entre aspas, tradicionais, que evitam ou que têm uma certa relutância em investir em marketing digital. E como é que a gente aborda esse pessoal? É uma pergunta bem interessante. Eu acho que se essa pergunta tivesse sido feita antes da pandemia, a resposta ela seria um pouco diferente. Porém, a pandemia ela veio para mostrar para todo mundo que o mercado digital não é mais uma opção, ela é uma necessidade, né? Certo. Então, por um lado, a pandemia veio para ensinar aí os empresários e empreendedores que se eles não estão preparados para atender os seus consumidores pelo meio digital, a empresa deles vai parar uma hora ou outra. Ela pode acontecer, espero que não, uma nova pandemia, mas o que aconteceu
Se vai acontecer uma nova pandemia, eu não sei, mas o que aconteceu foi uma mudança na cabeça do consumidor, né? Não que as pessoas não compravam, não usavam digital antes. Porém, como elas foram forçadas a usar o digital... A priorizar. Por um período, então a cabeça delas acostumaram. Então, basicamente isso. Hoje não é mais opcional, eu não preciso mais ter que convencer o meu cliente que ele precisa de marketing digital. Na realidade, ele já tem consciência. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre consciência, né? Você ter a consciência de que você precisa de algo. Então, acho que a pandemia veio aí para fazer esse trabalho por nós, né? Marqueteiros. Sim. É interessante a gente reparar que, mesmo em épocas de desgraça e dificuldades, algumas oportunidades ou algumas mudanças positivas surgiram. Eu acho interessante porque, eu estou te perguntando, porque eu ainda encontro, dentro da minha área profissional, algumas pessoas que elas não acham essa necessidade. Apesar disso, a dificuldade que o empreendedor tem parece que passa por ele experimentar. Então é assim, seria a gente pesquisando no mercado os potenciais clientes que não têm interesse, ou a gente abre o leque e vai tentando fazer o atendimento? Não sei se você consegue entender essa pergunta, porque a pandemia realmente ela mostrou para pessoas que ainda tinham dúvidas que não tem jeito. Aí a pessoa foi lá e investiu no marketing digital. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essas pessoas aí que têm essa certa relutância ainda, elas são empresários que têm negócios há um bom tempo, né? Sim. Pelo menos mais de 10 anos, Sim. 15 anos. Sim. Por que isso acontece? Essas pessoas elas têm uma cartela de clientes. Certo. Ou seja, elas consolidaram já o negócio delas há um tempo. Então esses clientes eles voltam a procurar essa empresa. Sim. Então, dificilmente você vai encontrar um empreendedor que queira montar um negócio sem marketing digital. Você não vai encontrar um empreendedor. Sim. Porque são pessoas que estão buscando construir novos negócios. Agora, os empresários que já têm a empresa consolidada e estão trabalhando mais na parte administrativa do negócio, talvez eles não... Realmente aí eles não ainda... Sei lá, talvez não se tocaram ainda que ao longo do tempo eles vão perder alguma dessas cartelas de clientes para empresas que estão produzindo conteúdo, que tem relevância no digital. Aí eu pergunto hoje para você, né? Você, Marcelo, você como consumidor, você opta por escolher uma empresa. É óbvio que se você já tem uma empresa que te atende há um bom tempo, que nem talvez esse empresário aí que nós estamos falando, no caso... Talvez você já confie nele, você já compre dele, etc. Mas em algum momento você vai receber alguma oferta de um concorrente dele, ou seja, alguém que vem da mesma coisa que ele e que tenha presença no digital. Isso vai te trazer estímulos para você escolher a empresa que tenha a presença no digital. Né? Por mais que você já consuma de uma empresa há um bom tempo, você já tem um relacionamento com ela, em algum momento você vai sofrer um ataque de um concorrente. Sim. E na tua cabeça, talvez a maioria das pessoas não tenham consciência disso, mas quando elas veem uma presença digital de uma empresa e elas não veem na outra, elas vão tender a escolher aquela que tem uma presença digital, aquela que solta conteúdo. Sim. Você hoje escolhe uma empresa, você preferiria escolher, por exemplo, vamos supor que você vai procurar um médico e você acha lá 2 médicos, tá sempre criando conteúdo, tá lá, você vai lá no stories dele, tem conteúdo, e você vai no outro, não tem conteúdo recente, talvez até tenha conteúdo mais antigo, não tem nenhuma interação no stories, qual que você vai escolher? Qual médico que você vai dar preferência? Aquele que tem um conteúdo mais ativo, né? Então é isso, basicamente os empresários que não se atentarem ao marketing digital, eles vão perder a sua cartela de clientes. Eu já uso esse termo cartela porque é um termo que antigo. Sim. Certo? Sim, eu entendi. E eles vão acabar perdendo. É uma consequência deles não investirem em marketing, é que a empresa deles vai acabar falindo. Como o Bill Gates disse lá na década de 90, que a empresa que não tivesse na internet, ela estaria fadada a não existir. Isso na década de 90, a gente está em 2022. Sabe por quê? Eu acho interessante
Porque você falou assim, até do próprio exemplo, mas esse cliente, esse potencial empreendedor, ele tem uma carta de clientes de 10 anos de atividade. Aí a gente vai ao lado contrário, né? Vai na outra ponta, que são as grandes empresas, por exemplo, grandes empresas de varejo, que têm anos de experiência, mas não confiam somente nessa relação direta com o seu cliente, né? Eu acho que a principal habilidade de um empreendedor é a visão, né? E a visão dele precisa caminhar para onde o mercado está caminhando. Então, o cara que não consegue enxergar isso, ele está fadado a não existir daqui para frente. Sim. Se ele existe hoje, é porque ele construiu alguma coisa lá no passado e ele está colhendo os frutos. Sim. Mas daqui para frente, as coisas, elas não é daqui para frente, né? É um movimento que já vem acontecendo, né? Não adianta a gente... tem algumas coisas que não adianta a gente lutar, né? A gente precisa abraçar. Você estava falando sobre a pandemia, por mais que foi uma coisa desastrosa, que trouxe oportunidade. Eu acho que assim, toda mudança traz oportunidade. Qualquer mudança traz oportunidade. Por quê? Porque o ser humano ele não gosta de... o ser humano, ele na nossa cabeça a gente tem uma linha preguiçosa, né? A gente gosta de manter as coisas do jeito que a gente aprendeu. Rotina. Por quê? Porque mudar a rotina gasta muita energia. Então, aí que está a grande oportunidade. O ser humano odeia mudança. Então, quando há uma grande mudança, quanto mais rápido você abraçar e se adaptar a ela, mais rápido você vai conseguir abraçar a oportunidade. Exato. É isso. Eu acho que nesse ponto veio a primeira pergunta para um corte. Eu acho que a gente já fez, estabeleceu uma base falando do mercado, então a gente vai falar agora, até para o pessoal que está assistindo em casa. Por que profissionais que não souberem de marketing digital vão ficar obsoletos nos próximos anos? Vem de conta com tudo isso que a gente está falando, né? Da mesma forma que o empreendedor tem que ter essa noção, o profissional de marketing digital tem que estar... Agora, desculpa, eu tô querendo me meter aqui, né? Eu acho que isso vai servir não só para os profissionais de marketing digital, mas para as empresas em si, né? Certo. Eu acho que as empresas, elas precisam sempre estar alinhadas ao modo que o consumidor enxerga as coisas. Certo. Afinal de contas, quem vai ser atendido vai ser o consumidor. Seja uma empresa B2C, né, que é uma empresa atendendo um cliente, ou uma empresa atendendo outra empresa, nossa forma de tomar decisões, nossa jornada de compra mudou. Então, por que quem não se adequar ao marketing digital vai ficar obsoleto? Porque a cabeça do consumidor mudou. Então, se você não seguir a tendência da cabeça do consumidor, como é que você vai cativar ele a escolher você, a não ser outra pessoa? Entende? As regras do jogo mudaram, então você precisa se adequar às regras. Basicamente, dessa forma que você vai se manter competitivo e até mesmo ganhar distância entre você e os seus concorrentes, né? Eu acho que essas regras dentro do marketing digital, elas são bem mais elásticas e bem mais experimentais, né? Porque, por exemplo, dentro dessa coisa de você entrar na rotina do cliente, dentro dessa coisa de você se aproximar daquilo que o cliente deseja, por exemplo, eu vou até te perguntar agora se é um ótimo exemplo. Você vê as Casas Bahia, você tem acompanhado, por exemplo, o que tem acontecido nos intervalos de novela? Não sei se alguém já te falou sobre isso. Vou te falar. Mas eu vejo, atualmente eu estou assistindo uma novela, né, que é a do Pantanal. É sobre ela que eu ia falar. No começo da novela, a Casas Bahia estava fazendo ação muito... Assim, a gente já percebe que a própria novela, ela se sustenta fazendo jabá, gente. Isso acontece já. A emissora, né? A emissora se sustenta fazendo esse jabá. Mas eu achei muito interessante a maneira diferente como eles fizeram. Por quê? O personagem lá daquele filho do fazendeiro, que eu esqueci o nome. O que é o marido da Júnior. Do Pantanal? Lá, o Jove. Isso, o Jove. O Jove, antes de ir visitar o pai, isso bem no comecinho da novela, foi quando eu comecei a assistir. Sim, foi com a Vivo, não foi? Ou foi com a compra rápida, a entrega rápida. A entrega rápida das Casas Bahia, que ele decidiu... tá vendo? Você foi bem atingido por essa ação. Ele comprou uma máquina digital porque ele queria tirar as fotos lá, e aí no intervalo da novela...
aparece a propaganda, assim que sai da novela, aparece a propaganda da Casas Bahia com a vendedora fazendo a ação de receber o pedido do Jove. Aí fala, olha que legal, aqui chegou o pedido desse cliente, o Jove. Ah, ele quer uma máquina fotográfica, que bacana. Pô, vamos preparar que vamos fazer uma experiência legal que não sei o quê. Aí volta a novela do intervalo, obviamente eles não tornam uma coisa não tão maçante, volta a novela com outra pauta, outro núcleo de personagem, mas ali no meio do bloco, o que aparece? Ô, mãe, eu tô preparando aqui minha mala e tal, você não ficou sabendo de... Aí toca a campainha. Aí, tá aqui a entrega das... Pô, que legal, Casas Bahia me entregou direitinho, pá, que não sei o quê. Isso é uma baita de uma ação de marketing digital ou ele vai além, é uma publicidade maior? Eu acho que assim, esse é um marketing tradicional feito nas emissoras, né? Marketing digital ele é um pouco mais focado na tua infraestrutura, né? Por exemplo, não que isso não esteja aliado também ao marketing digital, porque se você for reparar bem, né, assim como no nosso podcast, eles colocam uma QR Code. Sim. Onde isso vai te levar para o quê? Para o e-commerce deles. Sim. Mas eu acho que o mais importante de você se atentar a tudo isso é uma coisa chamada, por exemplo, que as indústrias já se adequaram, né? Uma coisa chamada Omnichannel. Né? O que é o Omnichannel? É um canal, é um multicanal de vendas. E o consumidor ele escolhe como que ele vai retirar aquele produto ou se ele vai receber na tua casa. Então, por exemplo, hoje você pode ir lá acessar as Casas Bahia, certo? Você vai escolher um produto, na hora de você terminar a compra, você pode escolher se você quer retirar numa loja ou se você quer receber na tua casa. Certo? Isso é o quê? É para você diminuir a diferença entre o online e o offline. Certo. Você consegue, de fato, fazer uma compra online, mas você retira... Você tem a opção de você ir lá fazer o presencial naquela unidade e retirar o produto. Entendi. Né? E, basicamente, isso funciona em todos os ramos. Por exemplo, eu estava vendo um vídeo engraçado, acho que foi no YouTube, foi um Shorts, né? E aí esse videozinho, o resumo dele é o seguinte, é um cliente chega numa loja de tênis, de calçados, né? Aí ele olha lá, um monte de tênis, e aí ele fala assim, putz, que legal, já sei, eu vou querer esse aqui, mas pode embrulhar que eu não vou levar agora não, eu vou chegar em casa e eu vou comprar na internet. Que sabe. Então assim, as empresas elas já sabem que isso é a realidade. Ele pode ir lá numa loja física, por exemplo. Isso é o Omnichannel também. Ele pode ir lá na loja física, testar o produto, chegar na casa dele, comprar pela online e receber aonde? Em casa. Em casa. Então, tem uma estatística que diz que 97% das pessoas que vão até uma concessionária comprar um carro, elas já tomaram a decisão antes. Elas só vão lá para olhar o carro. Elas, de fato, já viram materiais no YouTube, viram reacts, né? Pessoas reagindo. Tomaram a opinião de alguns conhecidos. Exatamente. E elas só vão lá para quê? Para retirar o produto. Então, já vão decididas. Elas não vão lá escolher qual carro, não. Elas já sabem qual carro elas querem, elas só vão lá dar uma olhada. Então, hoje não tem como você pensar mais em um mundo físico ou um mundo online. É uma coisa híbrida, né? E você vai ver diversos... Qual que é a diferença de você soltar um anúncio numa televisão e você soltar um anúncio no YouTube ou no LinkedIn ou no Instagram? Ótimo, eu já ia fazer essa pergunta. A diferença é que você não sabe quem de fato assistiu a novela e viu aquela publicidade e quem viu, quem não viu. Quando você anuncia isso no YouTube, por exemplo, você consegue saber quem foi o público que assistiu. Primeiro, você consegue escolher quem que vai receber aquele anúncio. Na novela você pode ter lá homens, mulheres, você pode ter criança, você pode ter adolescente, você pode ter adultos, você pode ter idosos, você pode ter uma gama, um público gigante lá espalhado, vendo a novela. Isso quando você vai soltar o anúncio pela emissora, você não tem controle de quem vai ver aquele conteúdo. Já quando você utiliza o marketing digital para soltar anúncio nas redes sociais, você está no controle de quem vai receber aquele anúncio. Então você pode soltar anúncio só para mulheres, você pode ainda, dependendo da plataforma que você vai soltar anúncio, ela te dá uma lista de interesses.
Então você pode soltar para mulheres que tenham filhos de certa idade, enfim, você consegue segmentar e você atingir exatamente quem você quer. E no segundo momento você consegue rastrear as pessoas que receberam aquele anúncio e voltar a se comunicar só para quem, por exemplo, viu o anúncio inteiro. Rapaz, eu ia fazer essa pergunta agora. Eu acho que essa pode virar um short, porque é uma pergunta bem besta. Uhum. É uma pergunta de um leigo para falar. Quando você já ouviu alguém dizer que eu tô conversando aqui com o meu celular aberto, ou às vezes só passei pelo site, aí daqui a pouco eu falei assim, pô, tô precisando comprar um tênis novo, tal, que não sei o que, pá, daqui a pouco no celular vem anúncio de tênis. Assim, até hoje eu não achei essa funcionalidade dentro da plataforma de anúncio do Google. Certo. Né? Mas eu consigo, de fato, quando uma pessoa fizer uma pesquisa, ela vai lá, abre o site do Google, na aba de pesquisa, e pesquisa, por exemplo, por, sei lá... Tênis Tênis, Adidas, modelo tal, número tal. Isso. Né? Aí você vai receber diversos anúncios. Você consegue soltar anúncio de acordo com o termo de pesquisa que a pessoa pesquisou. Sim. Vamos supor que você é um dentista em Santos. Uhum. Então você pode engatilhar um anúncio para quando uma pessoa de Santos, e você também tem essa opção, tá? Uhum. Você pode delimitar só para uma região. Olha só. Então quando a pessoa que estiver lá na região que você está escolhendo, por exemplo, em Santos, digitar dentistas em Santos, esse termo, por exemplo, você pode soltar um anúncio para essa pessoa. Uhum. Então, não necessariamente o Google vai ficar ouvindo o teu microfone. Certo. Não que eu duvide disso, mas Sim. eu, como anunciante, eu não tenho essa funcionalidade, entendeu? O que pode acontecer, aí agora eu não sei se eu tô certo na minha suposição. Certo. O que pode acontecer eu tenho meu IP que registra todas as pesquisas que eu faço. Será que existe, como é que se fala, algoritmo, é isso? O algoritmo não vai ver que eu pesquisei tênis, por exemplo, você falou da marca Adidas. Aí mais pra frente, dali a 30 minutos, eu tô no Facebook, um anúncio da Puma sobre tênis. O Google, a partir do momento que você começa a fazer pesquisas, ele te categoriza em algum segmento de interesse. Então, se você for pesquisar por tênis, com certeza você vai cair lá num segmento de possíveis compradores de tênis. Ou vamos supor que você é um cara que... Eu sei que você mexe com edição, né? Você mexe com diversos... Eu sou ilustrador, mas editor é o Nave Mãe. Certo. Então você deve ter lá diversos programas de ilustração, certo? Certo. Então, provavelmente você faz pesquisas relacionadas a isso. Sim. E não é o seu IP, mas a sua conta no Google, quando você está logado lá, no Gmail, por seu exemplo. Gmail, ele fica te atrelando e ele te categoriza, ele coloca você numa lista de interesse. Então, tem um monte de lista de interesses que você pode estar escolhendo para anunciar para essas pessoas. Mas uma coisa que eu acho que você também deve estar na sua pergunta é o seguinte: a pessoa vai lá e pesquisa sobre tênis, né? Certo. Entra num site, acha lá um catálogo de tênis e não toma uma ação de compra. E depois ela sai desse site. Isso acontece também. E aí ela começa a entrar em outros sites e ver anúncios relacionados àquilo. Então isso é um processo de remarketing, né? Você precisa... até nas nossas pautas a gente vai falar sobre isso, mas já abreviando. Você tem que, dentro do teu site, você tem que criar um meio de comunicação com a plataforma de anúncio. Então, por exemplo, você tem lá o Google, né? A pessoa vai no Google, certo? E pesquisa sobre tênis, né? E você, como anunciante, solta um anúncio no Google. Quando essa pessoa clica no seu anúncio e ela vai para o teu site, você precisa ter uma coisa que a gente chama de pixel, né? Que é um código. Esse pixel, ele faz a função de rastreador. Na verdade, ele cria um meio de comunicação entre o teu site e o Google. Por quê? Porque quando a pessoa clica no anúncio, sai do Google e vai para o teu site, o Google precisa saber, ter informações sobre o que aquela pessoa está fazendo dentro do teu site. Ela está te rastreando. Exatamente, só que você tem que preparar o teu site para o Google conseguir obter essas informações. E o Google ele vai saber quem comprou e quem não comprou. E a partir desse momento, você consegue gerar um público, tá?
uma lista de pessoas que entraram no teu site, mas não compraram. Entendi. E você volta a anunciar para eles numa coisa que a gente chama de rede de display. É nessa que a gente às vezes recebe na nossa caixa de e-mail: Marcelo, você veio no nosso site e viu esse produto. Isso seria uma outra coisa, né? Isso Gente, seria... eu tô levando um assunto atrás do outro. Mas basicamente assim, ó, você vai no site, né, de um anunciante, pesquisa sobre os produtos dele, mas não compra. E aí você sai de lá e você começa a navegar na internet em outros lugares, certo? Existe uma plataforma dentro do Google Ads, você escolhe por anunciar na rede de display. O que é rede de display? 97% dos sites que estão na internet, elas disponibilizam pedaços do seu site, como se fosse em jornal. Sim. Pedaços do teu site para o Google. E o Google, ele paga para esses sites, né, para eles disponibilizarem os anúncios lá. Então, a partir do momento que você sai de um site do anunciante e vai visitar um outro site que tenha lá um espaço na rede de display, você consegue rastrear dessa forma a pessoa que entrou no teu site e não comprou. Então ela tá lá vendo, sei lá... Notícias de futebol. Notícias de futebol. Aí ela vai descer um pouco e vai aparecer lá tênis. Que eu tinha visto há um tempo atrás. Por que ela tá recebendo aquilo? Por quê? Porque dentro do meu site... Vamos começar do começo, né? Porque ela clicou no meu anúncio, entrou no meu site tem lá o rastreador, que eu tô te falando que é o Pixel, e ele fica falando assim pro Google, quem comprou e quem não comprou. Então eu consigo voltar a anunciar para pessoas que não compraram fora do meu site. Entendi. Então ela vai sair do meu site, vai para outros sites, vai começar a tomar uma ação de remarketing. Por que isso acontece? Você concorda comigo que, vamos supor, seu site é tua loja, certo? Se a pessoa for até tua loja, ela tinha interesse? Sim, aparentemente sim. Senão ela não teria ido até lá. Sim. Né? Mas existe aí uma métrica no marketing que diz que uma pessoa ela precisa receber pelo menos 7 impactos seus, 7 interações com você ou com a tua empresa para que ela realmente decida comprar de você. Então a pessoa não compra, geralmente as pessoas não compram de você de primeira. Por isso serve o remarketing. Para você trabalhar as pessoas que já tiveram algum interesse e você volta a falar com elas. Vai saber se no momento que elas estavam lá no teu site para comprar o tênis, o bebê não chorou. Ou o chefe ligou, ou tocaram a campainha. Por algum motivo ela queria comprar, mas ela foi distraída. Então você volta a anunciar para aquela pessoa. Você volta a anunciar para ela pro resto da vida? Não. Então eu consigo gerar períodos. Eu consigo gerar, por exemplo, um anúncio para impactar pessoas durante 7 dias. Pessoas que entraram no meu site, elas vão receber anúncio durante 7 dias. Se elas não comprarem, elas saem da minha lista. E eu posso anunciar dessa forma até mesmo para não ficar insistindo numa pessoa que não tem mais interesse, entendeu? Sim. Aproveitando a deixa, eu vou insistir para você que não deixe de acessar o quê? O nosso YouTube. Eu vou lembrar você, a gente tem esse QR Code bonitinho aqui que a gente fez para que você acesse o nosso YouTube, se inscreva no nosso canal. Apesar de nós estarmos tendo essa aula aqui com o nosso querido Luiz Fernando, eu preciso que você me fortaleça, porque além desse vídeo maravilhoso, a gente vai produzir muito mais conteúdos para que você possa acessar no nosso YouTube. Então vai lá, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, comenta nesse vídeo aqui. Pô, tá com alguma dúvida? Ficou curioso com alguma coisa que o Fernando falou? Comenta aqui embaixo que a gente procura a resposta com ele e responde para você lá no vídeo direitinho, tá bom? Além disso, acessa o nosso QR Code aqui agora do lindo Instagram, o nosso Instagram que está sempre trazendo as divulgações das próximas edições, algumas frases de incentivo e também vai ser uma ferramenta. Olha, tô aqui com o cara certo para daqui a pouco, depois que a gente desligar foi ótimo. Desligar as câmeras, me dá uma Marcelo, pega o Instagram, faz esse tipo de ação aqui, pá, fica tranquilo que vai ter sempre mais alguma novidade lá, além de divulgar nossas ações dos nossos programas. E pronto, você tá ouvindo a conversa aqui, tá interessado, gostou desse assunto? Por que não procurar um novo curso, um novo caminho, um novo meio de aprimorar o seu currículo e de fazer com que você
seja visto no mercado de trabalho com cursos rápidos, com cursos de qualidade. Estou falando do EADELIA. E ó, sabe do que mais? Esse link aqui ainda te dá um desconto de 25% para você assinar esse canal e ter acesso a um mundo, uma infinidade de cursos para você aprimorar o seu currículo, para você buscar o conhecimento certo, para se posicionar, para buscar um novo emprego ou ingressar no mercado de trabalho. Tudo vai depender aí da sua realidade e da sua iniciativa, tá bom? Então, fica essa dica. Muito obrigado por estar acompanhando e vamos continuar aqui a brincadeira. Professor, eu posso chamar de professor, né? Você que sabe. Tá bom, então. Professor, eu vou fazer mais uma pergunta aqui agora. A gente está falando de estratégias, a gente está falando do perfil dos consumidores, a gente está falando do perfil de compra, mas, agora, para o pessoal que está aqui assistindo, talvez já dê até possa ter que dar até um corte. Quais são as profissões nas quais eu posso trabalhar com marketing digital? A pergunta, ela fala com marketing digital, mas eu vou acrescentar, além de quais profissões eu posso trabalhar com marketing digital e dentro do marketing digital. Existem dois paralelos ou eu tô embananando aqui a pergunta? Não, tem algumas funções que você poderia desenvolver fora do marketing digital, sim. Certo. Mas tem algumas chaves aí, eu vou falar sobre algumas e qual que eu indicaria para que, caso alguém se interesse na área de marketing digital, seja para o seu próprio negócio, para fazer para o seu próprio negócio ou para prestar serviço para outras pessoas, eu vou falar aí qual que eu julgo ser a melhor para você dominar, para você começar, né? Beleza. Bom, vamos começar por ela então, né? Que é a parte de gestão de tráfego. Certo. O que é gestão de tráfego? É você utilizar as redes sociais, né? Toda a atenção que tem lá, né? Afinal de contas, o seu consumidor está lá. Ele pode estar, dependendo do teu produto ou serviço, ele pode estar no LinkedIn, ou ele pode estar no Instagram, ou ele pode estar no YouTube, ou ele pode estar pesquisando no Google. Você consegue, através do tráfego pago, soltar anúncios, você solta o conteúdo em si para quem você deseja. Entendi. Então você está no poder da distribuição dos anúncios. É mais ou menos assim, através do tráfego pago você consegue fazer uma panfletagem, né? Entendi. Sabe aqueles panfletos? O pessoal solta na rua hoje? Exatamente. Só que ao invés de você soltar para qualquer tipo de pessoa, de forma aleatória, como é feito aí no mundo físico, geralmente, você vai de fato soltar o panfleto para a pessoa que você idealiza que tem maior potencial de compra. Entendi. Então, se você me falar assim, eu vendo sapatos para crianças, quem que vai comprar sapato para criança, Marcelo? Quem que você indicaria que compraria sapatos para criança? Aquele cara da Doca lá que trabalha... Não, tô brincando. Quem? A mãe, a tia, a madrinha, a avó. Ou seja, qual padrão que você conseguiu enxergar aí dessas mulher adulta que é responsável por algum menor ou tem relação familiar com o menor. Exatamente. Mas, cara, a gente sabe que os homens eles têm menos sensibilidade para essas coisas, né? Sim. Sem querer julgar ninguém. Alguns lá. Geralmente é a mulher que cuida mais ali, tem mais atenção para a roupa do filho. Enfim, estamos falando só de calçados para crianças, que geralmente o meu público comprador vão ser mulheres. Principalmente a mãe. Aí acho que em secundário vem a avó, a tia, né? A Dinda, e por aí vai. Então, o certo seria eu soltar esses anúncios, esses panfletos, apenas para essas pessoas, certo? Então, o tráfego pago, ele te possibilita isso. Te possibilita anunciar para as pessoas certas na hora certa. Certo. Entendeu? Então, esse é o poder que eu tenho. Eu não vou investir meu esforço, nem verba, a esmo, atingindo pessoas que não vão ter o potencial de compra. Na verdade, você mesmo estava explicando, na hora de descrever a relação de compra, o quanto isso já, entre aspas, está ficando natural, né? Sim. Para quem ingressa. Por exemplo, eu que não tenho esse conhecimento, existem plataformas que já tem um preset de ações que vão de encontro com isso que você está falando. Obviamente, não vai ser melhor aproveitado por pessoas como eu, que não tem esse conhecimento para dizer, olha, não, é isso, não, mas tira isso e põe isso. Vamos simplificar as coisas, assim, todo negócio eu acho que quer ser visto, né? Uhum. Então,
a gente usa o tráfego pago, um gestor de tráfego pago, ele vai ser contratado, ou ele vai fazer para a empresa dele mesmo, né? Você, como gestor, pode fazer isso para a tua empresa, ou prestar serviço para uma outra empresa, que é colocar esses anúncios nas redes sociais. Certo. Então você, o gestor de tráfego, é o cara que configura as campanhas, configura os anúncios, segmenta essas campanhas. O que é segmentar? É de fato ali soltar os anúncios para o seu público-alvo. Então, mulheres. Aí você pode fazer até um raio, você pode escolher uma cidade, mulheres, de São Paulo, ou então, vamos supor que eu tenho um produto de alto ticket, né? Vamos vender barco. Poxa, alto onde padrão. É que tá alto padrão? Onde é que tá a galera que pode comprar esse? O que eles têm de características? Então, isso tudo entra na parte de segmentação. Sim. Então, o gestor de tráfego, ele é o cara que vai entender qual que é o público-alvo que vai receber o anúncio, e ele configura as ferramentas de acordo para fazer esses anúncios aparecerem para as pessoas corretas. Isso é difícil fazer? Não necessariamente. Eu acho que existem coisas muito mais difíceis dentro das outras profissões que eu vou te falar. Existem as profissões que requerem muito mais tempo e experiência para que você comece a aplicar e ganhar aplicar e ter resultados com isso, né? Mas a gestão de tráfego, na minha opinião, é o que todo mundo deveria começar e dominar, né? Que é você saber configurar os anúncios. Quais são as qualidades que um gestor de tráfego precisa ter? Olha, na minha opinião, são basicamente duas. Vou resumir bastante, tá? A primeira é saber sobre tecnologia. Ele não precisa ser um profissional de TI, mas ele tem que ter consciência que ele vai estar mexendo em sistemas. Certo. Todas essas plataformas que eu estou falando, ele vai estar operando sistemas diferentes para, de fato, configurar essas campanhas e fazer os anúncios rodarem. Então, uma coisa que ele tem que gostar é de tecnologia. Certo. Ele tem que se sentir bem com tecnologia. Certo. Porque o trabalho dele vai ser operar tecnologias. Sim. E a outra é ter uma visão profunda sobre a mente do consumidor. Ele é o cara que vai preparar os anúncios para atingir as pessoas certas. Se ele não entender como que essa mecânica toda funciona, ele vai simplesmente se tornar um operador e apertador de botões. Entendi. E não necessariamente tudo isso que ele está fazendo vai gerar resultado. Então, quanto mais ele conhecer sobre a cabeça do consumidor, quem ele quer atingir, o produto que ele está ali subindo as campanhas, ele precisa então ter essa sensibilidade toda pro lado humano, o lado de quem está comprando. Então isso tudo vai fazer o trabalho dele gerar muito mais resultado. Porque não adianta nada você soltar um anúncio certo para a pessoa errada. Ou você soltar o anúncio certo para a pessoa certa na hora errada. Por exemplo, vamos supor que você acabou de sair de uma... Você saiu lá de uma churrascaria. Certo? Comeu pra caramba. Comeu muito. Ô, Nave Mãe, fica Gostou? quieta aí, Nave Mãe. Gostou? Gostei da ideia. Você gosta de churrascaria? Ô, se gosta. Beleza, mas vamos supor que você acabou de comer lá o máximo que você aguenta, certo? Estou aqui agora te apresentando uma picanha da melhor qualidade. De novo? Você vai querer? Ai, meu Deus. Não, obrigado. Sabe por quê? Porque você está satisfeito. Então Certo. você seria o cliente certo. Certo. Estou mostrando o anúncio certo. Na hora errada. Na hora errada. Então, se você não tiver essa sensibilidade, não adianta nada. Então, Entendi. acho que é isso. É você entender sobre pessoas, desejos, entender como que a mente do teu público-alvo funciona relacionado ao problema que ela tem e a solução, né, que você vai mostrar para ela nos anúncios. Tudo isso vai casar para que você otimize aí os seus resultados dentro do tráfego pago. Certo. Você quer que eu te fale das outras profissões? Não, também? justamente. Eu ia justamente falar agora que eu queria ser meio chato. Certo. Por quê? A gente está esmiuçando todos os trâmites de tudo que a gente já falou, da profissão do gestor, da abordagem, da pesquisa. Mas para a gente fazer esse corte bonitinho, eu preciso que primeiro você me liste as profissões em que eu posso trabalhar com marketing digital. Bom, a primeira é que eu acho que todo mundo deveria começar, a gestão de tráfego, né? Certo. A segunda seria copywriting, que você tem que aprender que as palavras têm poder. Né? E o copywriting tem o poder
de fazer as palavras despertarem desejo de compra nas pessoas. Certo. Então, a forma como você fala uma coisa, ela vai influenciar totalmente no resultado, na ação de compra de um consumidor. Então, o copywriter é o cara que escreve toda a comunicação. Entendi. Ele utiliza de gatilhos mentais, né, que são, vamos dizer assim, o ser humano ele tem uma limitação de processamento. Né? Então, tudo que eu estou falando aqui para você está conseguindo processar parte daquilo que eu estou falando. Em determinados momentos, vão haver gatilhos mentais, eu posso usar gatilhos mentais para criar desejo em você que não vai ser consciente. Ou seja, eu vou estar atingindo o subconsciente e, basicamente, isso vai estar gerando um efeito interno muito forte de compra. O copywriter, ele é esse especialista. Então, toda vez que você vai numa loja, você vê lá textos e você vê anúncios, o copywriter é o cara que escreve o roteiro, o que a pessoa está falando. Entendi. E basicamente é isso, né? Então, você aliar um copywriter a um gestor de tráfego é poderosíssimo. E a gente entra na parte de editores de vídeos e imagens, né? Você vai saber falar melhor que eu. Sim. Do que você vai Seria saber falar designer. melhor. Boa. Agora uma pergunta que talvez case com essa parte. O que são o designer UI e designer, você sabe? Sim. Me fala desse termo, que agora eu tô sendo tiozão mesmo agora, porque eu não conheço, ainda não peguei, já faz um tempo que tá no mercado, se eu não me engano já tá mudando. Na verdade, sim, é um conceito de User Experience e User Interface, né? Você pode aplicar isso tanto para a parte tecnológica, que basicamente isso tudo é muito usado na parte de desenvolvimento de sistemas, mas você também pode usar isso no dia a dia. Por exemplo, vamos pensar na experiência que o meu cliente vai ter ao receber tal serviço. Vamos supor que nós somos uma clínica estética. Certo? Você concorda que existem várias outras clínicas estéticas por aí? Claro. Você concorda que, dependendo da experiência que o cliente ter com a tua clínica estética, isso vai influenciar ele a nunca mais escolher outra a não ser você, ou sair de lá e falar para todo mundo que seu serviço é uma bosta? Acontece. Então, você pensar na experiência do usuário, não necessariamente ela vai só para a área tecnológica. Então, você pode pensar, por exemplo, até na disposição de como ele vai entrar na loja, sua clínica, até ele chegar a ser atendido. E o que vai acontecer a partir dali? Por exemplo, a gente sabe que nessa parte de estética, cara, geralmente as pessoas têm que ir lá, tirar certas peças de roupa, enfim, isso tudo, o que você tem? Você tem que pensar nisso. Então, você pode pensar num roupão, você pode pensar numa touquinha. Tudo isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a experiência do usuário. E o User Interface, que é a parte gráfica, o que o cara vai ver de fato, ao apelo visual, você pode estar usando isso, como disse, tanto na parte de desenvolvimento, parte de marketing digital, como na parte offline do teu negócio também. Então, vamos supor, você tem lá o teu negócio e você tem uma caneta personalizada da tua empresa. Então, o cara, ele, por exemplo, na hora que ele vai assinar um contrato, ele assina com a tua caneta. Então, tudo isso vai causar o quê? Impactos visuais, e eu chamo isso de User Interface. Entendi. Né? Basicamente, é isso. Mas eu acho que eu quis trazer um ponto de vista não só para a parte de desenvolvimento, sim, né? Vamos supor, parte de programação e desenvolvimento. Sim. A UI seria as telas. Seria o que a pessoa vai visualizar. Quando ela acessa o ambiente de compra, o site, o próprio anúncio também, antes disso. O próprio anúncio. E, cara, pra gente chegar numa conclusão rápida aqui, ó. Por que os caras que usam iPhone não querem usar outros celulares? Sabe me falar? Porque eles têm uma experiência de... Exatamente, eles gostam muito da experiência que eles têm com a Apple, mas também eles gostam muito da interface gráfica. Então, você vai ver o cara que usa o Apple, ele não quer usar mais nenhum outro. Porque ele está totalmente viciado ali
na UI e UX da Apple. Então, é esse o poder que uma boa UI e uma boa UX tem. Isso vai servir pro teu site também. Seria um baita de um exemplo, né? Isso vai servir, exatamente, isso vai servir pro teu site. Então, vamos supor, toda empresa teria que ter o site dela, né? Deveria ter o site dela. Né? E a forma como você se apresenta, o seu site se apresenta, ele vai falar por você. Você vai sofrer um impacto. Da mesma forma que a pessoa entra no seu atendimento físico, se for uma empresa física, e ela vai ter um impacto com aquilo, se o seu chão estiver sujo, ela vai perceber, talvez não consciente, mas inconsciente, ela vai perceber. Se o colaborador que estiver lá atendendo estiver de mau humor, com cara feia, com a roupa suja, ela vai perceber, seja consciente ou não consciente. Então, ela vai notar grosserias. Tudo isso você pode trazer para o teu site também. Tudo isso, os elementos que você tem no mundo físico, você também tem no digital. Isso é muito importante as pessoas conseguirem visualizar. E entra o editor de imagem, o editor de vídeo, é o cara que vai trazer uma vida, né, para o seu conteúdo. Vou fazer uma pergunta aqui. No mercado da música, das bandas de rock, bandas de diversos estilos, existem bandas que quebraram justamente essa rotina e geraram uma experiência diferente, né? Não sei se porventura você lembra, eu lembro. Sites de bandas como Charlie Brown Jr. era diferente, porque não era um site que você acessava menu, que não sei o quê. Isso te agradou? Justamente. Ponto. Então Justamente. O importante é você agradar seu consumidor. Sim. Você entender o que o consumidor quer. Isso, pro cara que trabalha com marketing, principalmente o copywriter e o estrategista, ele precisa saber tirar o ego dele de cena. Porque muitas vezes você vai achar coisas que você não tem que achar nada, porque você não é o público-alvo. Então, se você está falando, estamos falando lá do mundo de venda de calçados infantis. Sim. Você é mãe? Você pariu uma criança? Você amamentou? Não. Você não passou por aquilo que ela passou. Mas você pode entrar no mundo dela através de perguntas. Show. Você pode, através da sua própria imaginação. Show. E eu acho que isso vai influenciar muito aí o assunto em questão, entendeu? Sim. Uma outra pergunta que eu queria fazer aqui, porque a gente agora falou abertamente sobre os dois assuntos, já chegamos até na questão de quem produz, mas para ficar claro aqui na mente do pessoal que está assistindo, existe uma diferença, e qual é a diferença entre quem produz conteúdos para as redes sociais e para quem distribui? Porque é interessante isso que você acabou de falar. O profissional ele tem que tirar o ego dele para entender a cabeça do consumidor. Mas dentro de um organograma, de uma equipe, eu acredito que ou de uma equipe, ou de um profissional solo que trabalhe com isso, o que é diferente entre produzir e distribuir um conteúdo online? Perfeito. Eu vou usar até essa pergunta para falar das diversas profissões que a gente já citou. Uma coisa é você produzir o conteúdo, né? Quem é o cara que produz conteúdo? Basicamente é o social media, né? Quem que é o social media? É a pessoa que trabalhou com a estratégia, já definida pelo estrategista, entendeu também do público-alvo, entendeu da gama de produtos que o cliente oferece, e aí ele começa a buscar assuntos e temas relacionados a tudo isso que vão gerar valor para a vida do consumidor que a gente quer atrair. Então, o social media, ele produz os conteúdos para as redes sociais com o intuito de, sempre, com o intuito de conseguir mais seguidores, engajar os seguidores atuais e fazer os seguidores atuais virarem clientes. Entendi. Né? Junto ao social media que cria as pautas, cria a linha editorial de conteúdo, ele se une a um designer, né? A um designer, né? O cara que vai lá no Photoshop e dá vida pro conteúdo. Então, beleza. Toda empresa basicamente produz conteúdo, né? Só que adianta você produzir um conteúdo se as pessoas não visualizarem esse conteúdo? Se você não souber entregar. Qual que é o propósito de um conteúdo? Atingir um receptor. Para ele atingir um receptor, ele de fato tem que aparecer na frente do receptor. Certo. O conteúdo ele nasce para ser consumido. Certo. E ele só vai ser consumido se ele for distribuído.
Corretamente. Existem duas formas de distribuir conteúdo, tá? E aí, uma das formas, que é a forma orgânica, forma gratuita. Então, você vai lá e você faz um post, certo? Esse post vai ser distribuído. Quem que vai distribuir? Quem que detém o controle da distribuição desse conteúdo? É o algoritmo. Então, o algoritmo vai escolher quem que está mais propenso a receber aquele conteúdo. Isso quer dizer que vão ser os seus seguidores que vão receber o conteúdo? Não. Não necessariamente. Então, se você tem lá 10 mil seguidores, você produz um conteúdo, você vai atingir lá 5, 10%, ou seja, até 1.000 pessoas que te seguem. E as outras 9.000 pessoas? O que você faz? Aí você usa a segunda forma de distribuição de conteúdo, que é através do tráfego pago. Exato. Lembra? Falamos sobre tráfego pago. Sim. Então, você não precisa só anunciar anúncios de venda. Você pode pegar os seus posts e fazer eles serem distribuídos de acordo com a sua segmentação. É por isso até que algumas redes sociais, como o próprio Facebook, pegam uma postagem que você postou organicamente, e eu digo isso porque eu tenho a minha fanpage pessoal, Celo Ilustrativo, fazendo jabá aqui em direto, mas aí quando eu acesso lá e tem alguma postagem que teve uma audiência melhor, ela mesmo fala, quer impulsionar? Então, essa é uma das formas de você fazer tráfego pago, tá? Só que eu sempre falo assim, esse botãozinho azulzinho, impulsionar, ele é uma chave de fenda. Só que existe um canivete suíço que tem essa chave de fenda e mais trocentas outras ferramentas que se chama gestor de anúncios do Facebook. Certo. Que é o mesmo lugar que você também anuncia no Instagram. É o estúdio de criação? Não, é outra coisa. É outra coisa. É o Business Manager. Isso. Então, você pode fazer o tráfego pago através desse botão impulsionar? Sim, mas eu não indico. Por quê? Porque ali você vai estar extremamente limitado e você vai praticamente queimar teu dinheiro ali. Olha só. Você deve fazer os anúncios de uma forma mais profissional utilizando a ferramenta de gerenciamento de anúncios do Facebook. Através dela, você tem muito mais funcionalidades, você tem, como eu te falei, um canivete suíço, ao invés de uma chave de fenda. Limita, né? Porque é aquilo que eu falei lá no começo. Quem não conhece e não tem a malícia e não tem o conhecimento, vai no precetado. E o precetado, ele é contido, né? É, exatamente. O Facebook, o Google, YouTube, LinkedIn, eles querem o quê? Que você anuncie, para eles ganharem dinheiro, certo? Então, eles facilitam isso com aquele botão impulsionar. É uma forma de você se atentar à possibilidade. Mas não é a melhor forma de fazer. Existe uma forma mais profissional. Por isso que eu falo, aprenda a gestão de tráfego para você criar os seus próprios anúncios ou para você fazer a prestação de serviço para uma empresa. Entendeu? Eu até indico. Existem várias pessoas que ensinam isso de forma gratuita. Tem muito conteúdo na internet. Mas tem um cara que chama Pedro Sobral. Esse cara ele faz lives toda terça-feira no YouTube. E você pode digitar lá, Pedro Sobral. Se você for conectar toda terça-feira na live dele, ele vai te ensinar tintim por tintim. Adivinha onde eu aprendi isso? Com Pedro Sobral. Então, tá aí um cara excelente para quem quer começar a aprender e de forma gratuita, é só participar das lives dele. Mais uma dica. Agora sim, a gente já falou sobre o site de um empreendedor e sobre esses conteúdos que a gente cria para vender o nosso produto. A minha próxima pergunta é: qual a importância de um site na infraestrutura do marketing digital? Porque do jeito que a gente fala aqui, ou se porventura você deixou o vídeo rolando e perdeu algumas partes, você pode estar pensando que a gente está falando, que é o que eu vou perguntar agora, acrescentando essa pergunta, que só gerar conteúdo para levar, por exemplo, para uma postagem, para levar, por exemplo, para um local que fale mais do seu produto, só gerar esse conteúdo para trazer atenção para a sua marca seja suficiente, mas não. Nada disso vai ser útil se não tiver um site. Como funciona? Qual a importância de você ter esse site? Cara, eu falo assim, o site é teu. A única coisa que é tua é o site. Porque você compra um domínio, você paga um plano de assinatura mensal, né, de um servidor de hospedagem, e aquilo é teu, certo? Agora, no seu Instagram, no seu YouTube, você paga alguma coisa? Você paga mensalidade lá? Não. Se eles decidirem excluírem sua conta, você tem algum controle sobre isso? Não, também.
Tá no seu controle, então, o seu Instagram, o seu YouTube, o seu LinkedIn, tá no seu controle? No meu controle, não. Exatamente. Então, você fica extremamente... são canais que você tem que explorar, obviamente, as pessoas estão lá, porém você tem que entender que aquilo não é teu. Então, caso um dia aquela rede social não exista mais, por exemplo, o Orkut, por exemplo. Deixou de existir. Porém, quem tinha site lá no passado consegue manipular, não manipular, mas ter um controle sobre a sua audiência, não só nas redes sociais, mas no seu site também. É uma forma de você criar branding, criar marca. Então, outra coisa que eu sugiro também, isso entra na parte de marketing digital, tá? Que a gente chama de a sua lista de contatos. Existem ferramentas, que a gente dá o nome de autoresponder, que elas fazem a gestão dos seus contatos. Contatos de celular, e-mail. Então, se você tem lá os seus seguidores nas suas redes sociais, você tem que entender que aquilo não é teu. Os seguidores não são teus. Os seguidores são da rede social, do Instagram, do YouTube, etc. Isso aqui. Quando você tem o teu site e, aliado ao teu site, você tem lá uma ferramenta que faça a gestão da sua lista de contatos, aí de fato você tem um ativo. Basicamente essa é a importância. O seu site é um ativo teu. O seu Instagram não é teu. A sua garantia de visibilidade é o seu site. Não que as suas redes sociais importam, mas você tem que entender que aquilo não é um ativo teu. Não é tua posse. Você pode a qualquer momento, como a gente já viu diversos influencers aí, cara, ser banido, tomar um bloco e por aí vai. Se você não tem um meio de centralizar todas as informações como um site, você acaba ficando rendido, você acaba tendo um perigo dentro do teu negócio. Então eu sempre falo, aliado ao marketing digital, às estratégias de marketing digital, grandes empresas têm que ter essa captação de leads, essa captação de contatos e uma ferramenta que faça toda essa gestão. Por quê? O mais importante hoje... Aí eu te pergunto, por que o Facebook te dá lá o Facebook e o Instagram de graça para você usar? Hipoteticamente de graça, né? Porque eu já vi umas pessoas reclamando que você acaba trabalhando para eles, né? Não, você é o produto do Facebook, você é o produto do YouTube. Por quê? Porque eles estão preocupados com informação. Né? Então, se você, dentro da tua empresa lá, né, você não tem um sistema de gestão de contatos, onde você tem lá os seus leads, você tem os seus contatos, você, cara, tá com um perigo iminente. Por quê? Porque, como eu já falei, a partir do momento que você tá um bloco, você perde seus contatos, não é teu, você tá entendendo? Sim. Você consegue lá pegar, por exemplo, você consegue chegar no Instagram e puxar a lista de e-mails das pessoas que te seguem? Eu acho que sim, hoje sim. Não? Não consegue? Não consegue. Se você conseguir, me fala. Porque você só consegue ver o arroba delas. E se você quiser soltar um e-mail para elas, como é que você... Você é obrigado a fazer um comunicado adequado ao Instagram para todas elas. Sim, mas... E seria uma postagem. Entende? Então, assim, você, no seu Instagram... Você não direciona. Você não é dono do seu Instagram, você é produto do Instagram. O Instagram, ele está preocupado com as suas informações, ele está preocupado com os seus interesses, porque aí ele vende para quem? Para nós, gestores de tráfego. Saquei. Então, eu, como gestor de tráfego, eu uso essas suas informações para vender para você. Tá aí, ó. Tá aí uma pergunta. O pessoal acaba reclamando da, vamos dizer assim, legalidade do acesso a algumas informações dos possíveis clientes. Existe um mercado negro, ou pior, um mercado legal dentro das brechas que a lei permite, no qual você recebe banco de contatos de clientes para você mandar sua peça, sua ação? Isso chama spam, né? Chama spam, né? Você anunciar ou se comunicar com pessoas que... Isso. Eu sempre falo assim, cara, isso não é uma estratégia que não funciona. Pra mim não funciona. Nunca nem testei e não vou testar. Por quê? Ser humano, cara... Você concorda? Você gosta de comprar? Gosto. Quem não gosta de comprar? Todo mundo ama comprar. É satisfatório. O pai do Cris não gosta. Ele gosta, que ele não quer gastar dinheiro. Exato. Ele sempre acha meio mais barato. Ele gosta mais de economizar do que a satisfação de comprar algo. Porém,
O ser humano odeia vendedor. Você gosta de vendedor? Rapaz, Você gosta de alguém te oferecendo uma coisa que você nem pediu? incomoda. Incomoda, ou Mas seja, eu tenho uma certa empatia com a necessidade da pessoa ali na rua. É aquela coisa, você está passando ali, por exemplo, em Vicente de Carvalho, pela porta das lojas, e a pessoa tá lá, ô amigo, vamos ver hoje aqui um colchão aqui nas lojas 100. Vamos provar o prato do dia. Entendi. Tudo bem, mas eu acredito que, sei lá, as pessoas elas gostam de comprar, mas elas não gostam de vendedor, e elas não gostam de algo que elas não tiveram iniciativa. O ser humano, ele quer estar no controle. É uma tendência atual isso daí, né? Eu acho que sempre foi A assim. impessoalidade. Penso assim, cara, se você gostaria que... Você gosta de pessoas te ligando para oferecer coisas que você nem tem interesse ou não pediu? Você gosta de pessoas intrometidas? Não, É isso. Então, a pessoa que compra lá entendi. uma lista de e-mails e manda um e-mail, ela é uma pessoa intrometida. Sim. E fora que existem diversos mecanismos para reconhecer spam. Sim. Você vai fazer um envio só de spam, depois você vai ser bloqueado, você vai entrar numa blacklist e você para de conseguir... E acessar a pessoa. Seus e-mails não chegam. Já vai direto pra caixa de spam. Eu falo assim, eu não busque atalhos no digital. Certo. Existia muito aquele mercado de compra de seguidores, Sim. né? Mas aquilo ali acaba com a gestão de tráfego. Era o próximo passo, né? Porque existe, entre aspas, eu já ouvi dizer até o termo de fazenda de seguidores. Não, mas isso é só para iludir o cara que quer resultado rápido com marketing digital. É uma ilusão, né? As pessoas, infelizmente, desde que existiu o ser humano, existem 3 tipos de ser humano. Existe o pastor alemão, existe o lobo e existe a ovelha. Certo. Então, onde existir ser humano vai ter ovelha, pastor alemão e lobo. Entendeu? Então, sempre vão ter pessoas vendendo ilusões de resultado rápido. Existe um gatilho que a gente chama de gatilho da ganância, né? Então, isso mexe muito com... Olha, tá barato. Olha, isso é novo e não tá acessível. Mas isso beleza, isso é totalmente ético, mas eu digo aquela ganância de você fazer coisas erradas, né? Você pegar uma lista de e-mails que não foi você que captou e você achar que vai ter resultado com aquilo, ou você comprar 10 mil seguidores e falarem que são seguidores reais e tudo mais, e você fazer um post e não ter um comentário. Então, assim, essas estratégias, esses atalhos, eles estão começando a ficar cada vez mais manjados, né? Então, mas sempre vão existir novas pessoas oferecendo novos atalhos e promessas milagrosas, e sempre vai ter um para cair. Sempre vão ter algumas ovelhas que vão cair. Volta e meia a gente vê no noticiário, né? Por isso que você tem que prestar atenção aqui nesse podcast. Exato. Para você saber como se comportar. Para você saber e ficar atento às armadilhas, né? E como a gente está falando de dicas importantes para você não cair em roubadas, eu vou reforçar para você aqui, amiguinho. Nós estamos oferecendo no EADélia um universo de conhecimentos aqui na palma da sua mão, se você for acessar no celular. Mas pode acessar no celular, pode acessar no notebook, pode acessar até na Smart TV se você quiser. Porque o EADélia tá aqui, ó, nesse QR Code aqui, ó, tá vendo aqui esse QR Code bonitinho? Você acessa ele agora e tem 25% de desconto, meu camarada, para você ter acesso a um universo de cursos, a um universo de conhecimento, para você procurar aprimorar o seu currículo, procurar aprimorar a sua qualificação profissional de maneira rápida e reconhecida pelo MEC, viu? Não sei se eu falei isso aqui antes, não, mas eu vou reforçar agora. De maneira rápida e reconhecida pelo MEC com certificação. Então, não perde tempo, 25% de descontos para você acessar uma plataforma que vai agregar e trazer muito conhecimento para sua cachola, para você fazer justamente como o Fernando falou aqui, ó. Não vamos cair em rabo de foguete. Vamos buscar o caminho certo para poder chegar num objetivo muito mais positivo para você, beleza? Fernandão, mais uma pergunta que eu faço para você aqui, e na verdade a gente já falou um pouco sobre isso, a gente vai voltar a falar sobre isso. É possível
eu rastrear, eu ia falar como, que é como está na pergunta, mas eu vou até mudar um pouco. É possível rastrear quem entrou no seu site e me converteu uma compra, eu acredito, e voltar a anunciar para outras pessoas? Para essas Sim. pessoas? É aquele ponto que a gente falou do rastreamento dentro do teu site, né? Isso é possível, mas você tem que fazer algumas configurações. Certo. Então, toda plataforma que você for anunciar, ela vai te possibilitar ter um rastreador no teu site. Então, você vai anunciar no Google, beleza. Você vai instalar esse rastreador no teu site e aí o Google vai ficar sabendo quem comprou e quem não comprou dentro do teu site. E aí você pode voltar a falar com as pessoas que não compraram. Por quê? Porque você instalou esse rastreador e você consegue definir as pessoas que compraram e definir as pessoas que não compraram. E aí, na hora que você vai subir uma campanha de remarketing, você tem que subtrair quem comprou. Por quê? Imagina o seguinte, várias pessoas entraram no teu site, certo? Através de um anúncio. Vamos supor que 100 pessoas entraram no teu site e uma pessoa comprou. Beleza. Com quem que você quer voltar a falar? Você quer voltar a falar com as 100 pessoas? Você quer voltar a falar com quem comprou? Ou você quer voltar a falar com as 99 que não compraram? Então você tem essas 3 possibilidades. Então, basicamente, esse rastreamento a gente faz com quem? A gente faz com as pessoas que entraram no nosso site, menos as pessoas que compraram. Já compraram. Exatamente. Inclusive, eu já vi várias... Eu, por exemplo, já comprei um curso e depois de ter comprado o curso, a pessoa voltava a anunciar para mim, né? E eu até cheguei a falar com o suporte, né? Eles adoraram. Eu falei, sou gestor de tráfego, era um curso de programação, né? Certo. Cara, eu tô recebendo anúncio de vocês, não faz sentido, né? Vocês estarem soltando esse anúncio porque eu já comprei. Deve ter algum tipo de erro que o gestor de tráfego cometeu ou ele esqueceu. Ou pôs numa lista automática. E eu tô mandando esse feedback para vocês porque vocês poderiam estar usando esse recurso, vocês estão investindo para quem já comprou, além de estar causando uma má impressão, vocês estão investindo dinheiro errado, vocês estão queimando dinheiro. Sim. Então, se vocês corrigirem isso que eu tô falando, vocês além de não causarem uma má impressão para quem já comprou, vocês vão estar usando melhor esse dinheiro para impactar quem não comprou. Então, sim, é possível rastrear, mas só é possível rastrear se você fizer a configuração certa dentro do teu site. E, sinceramente, não vale a pena você anunciar hoje e levar as pessoas para o teu site se você não tiver toda essa configuração feita. Entendi. Tem todo um trâmite, todo um caminho. Exatamente. Beleza. Boa. Tem mais uma pergunta aqui para fazer. Essa pergunta, ela vem de encontro com algo que agora eu acho que a gente não falou ainda. Porque a gente está falando justamente de como atrair, a gente acabou de falar aqui de como se preparar para receber um cliente, mas para justamente delinear onde eu vou investir ou não, quais as principais métricas que eu preciso saber para investir em mídias pagas, em tráfego pago no meu negócio? Quais são aquelas marcas que vão me influenciar nesse sentido? Cara, primeiro você precisa fazer uma pesquisa dos seus produtos e você sempre trabalhar 1 a 1. Então, a principal métrica é você saber qual que é a tua margem de lucro sobre aquele produto. Vamos imaginar que você esteja vendendo vamos de novo lá por tênis. Você compra o tênis por 100 e vende por 150. Um exemplo. Você tem lá o quê? Você tem 50% de margem de lucro. Você tem R$50 de lucro. Aí, então eu entendo o quê? Eu tenho R$50 de lucro. Aí eu preciso perguntar para o meu cliente. Cliente, quanto que você está disposto a investir dentro desses R$50 para conseguir fazer uma venda? Então, ele precisa me falar o quanto que ele pode investir em tráfego pago para fazer uma venda daquele produto. Então, ele fala assim, se eu ganho 50, cara, eu estou disposto a investir R$20. Então, são essas métricas que você precisa saber. Eu preciso saber o quanto que eu tenho de margem de lucro, certo? Quanto que eu estou disposto a tirar dessa margem de lucro e colocar investimento em tráfego pago, né? E a partir disso delimitar um custo de aquisição por cliente. Então, basicamente é isso. Qual que é o meu custo de aquisição de cliente de acordo com o produto que eu estou vendendo? Certo. Então, vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Conta
de padaria. Eu vendo lá, eu compro um celular, um exemplo. Um celular por R$1.000. E revendo ele a R$2.000. Ainda boa. Um exemplo, tem R$1.000 de margem de lucro. Quanto que eu estou disposto a investir dessa minha margem de lucro para conseguir um cliente? Vamos supor que eu estou, um exemplo, metade. Então eu posso investir até R$500 para fazer uma venda de 2.000. E ganhar quanto? 500. Ah, sim. Entendeu? Entendi. 1.000 é o meu custo do meu aparelho, 500 é o meu custo em tráfego. E 500 é o meu lucro bruto. Todas as outras métricas são secundárias. Entendi. Então, portanto que eu esteja fazendo um exemplo do celular lá, uma venda a cada R$500, eu estou dentro da minha margem. Então, isso é uma conversa, né, que o gestor de tráfego tem que ter com o cliente, ou se ele está fazendo para ele mesmo, ele tem que ter essa visão matemática aí da distribuição de lucro do produto dele. E aí sim, encontrar ali uma verba onde ele esteja disposto a investir para conseguir aquela venda. E o trabalho, qual que é o trabalho do gestor de tráfego? É conseguir botar os anúncios certos na frente das pessoas certas, na hora certa, para conseguir fazer aquela venda com aquela margem lá estabelecida, entendeu? Agora a gente está, entre aspas, delineando todas as informações que nos trouxeram até aqui para determinar esse padrão, né? Bom, eu queria aproveitar para fazer uma pergunta assim, entre aspas, um pouco mais aberta dentro do mercado de marketing digital. Até para a gente falar um pouco mais com as pessoas que têm essa curiosidade. Nós falamos aqui de traçar o perfil do consumidor, nós falamos aqui de preparar o nosso ambiente para receber esse consumidor no ambiente virtual, mas eu queria falar para você de uma ação que eu acho que essa é uma pergunta que você mais escuta. Porque toda essa preparação e todo esse engajamento que a gente dá para uma campanha, que é uma das campanhas que os consumidores mais esperam no ano. E eu ia te perguntar para você descrever o foco de atuação e falar também o que é fake, o que é verdade dentro das vendas de Black Friday. Como é que um profissional de marketing, por exemplo, ele determina as suas vendas dentro das ações de Black Friday, que é outubro, se eu não me engano, não é isso? Acho que é novembro, né? Novembro, se eu não me engano. Enfim. Eu também... Eu acho que é novembro. Eu sei que é uma coisa que começou nos Estados Unidos, né? E de fato lá é verídico. No Brasil a gente escuta falar muito do Black Fraud. Black Fraud. Metade do dobro a Nave vai se manifestando aqui hoje. Mas eu tenho, assim, eu acho bem interessante a Black Friday. Por quê? Você sempre vai ter uma parcela de pessoas que não compraram o seu produto. Você sempre vai ter uma parcela de pessoas, escuta... Vai ter bem um parênteses aqui. Olha o corte. Vai ter uma parcela de pessoas que não compraram o teu produto porque elas realmente não tinham dinheiro. Elas não tinham o suficiente. Isso vai ser uma parcela muito pequena, certo? A maioria das pessoas dá um jeito. Se ela quer muito aquilo que você está oferecendo e ela precisa, ela vai dar um jeito. Então eu acho assim, interessante porque na Black Friday você consegue pegar aquela parcela de pessoas que já querem comprar de você, mas estão só esperando uma promoção. Eu não sou muito a favor de promoção. Eu não sou a favor de promoção para negócios. Muito a favor, né? É óbvio que dentro das estratégias, ela é uma estratégia que funciona, mas a longo prazo ela acaba mexendo um pouco ali com o mercado, né? Porém, eu acho que a Black Friday é uma ótima oportunidade, é uma energia que o consumidor já conhece, né? De você... Cara, realmente, aí sim você fazer uma oferta especial, que você dê algum desconto, ou então, ao invés de dar um desconto, você agrega alguma coisa a mais e cobra o mesmo valor. Mas acho que é válido, é bem interessante você pegar a Black Friday para vender para aquela parcela de pessoas que já querem ter produto, só que não compraram porque elas estão esperando diminuir um pouquinho. Então, você concorda comigo em dizer que a Black Friday ela é produto de um consumidor que ele estava sendo ignorado? Porque, de certa forma, quando você pesquisa o perfil do cliente, você pesquisa o perfil de investimento, a capacidade que ele tem, a rotina de compra que ele tem. Então, a Black Friday ela veio para tentar
abraçar clientes que possam aproveitar o que o mercado também tem como vender mais em conta numa época do ano. Eu acho que chega muito... Seria um sacrifício dos empreendedores. Eu não sei se é um sacrifício é a palavra, mas seria, desculpa te cortar, seria uma forma de os empreendedores e os lojistas, vamos falar logo dos lojistas, que é o que mais acontece, né? Seria uma forma dos lojistas desencalharem os produtos para abrir espaço para novos estoques, com coisas que hipoteticamente são mais antigos e acabam atendendo a faixa de clientes que anteriormente não conseguiram fazer a compra, porque, como você disse, o vendedor ele falou, pô, aquele cara ali não conseguiu comprar, mas eu quero vender para ele. Eu acho que assim, isso vai nessa linha, mas uma coisa é que a gente está na era da informação. Um cliente novo, por mais que você não ganhe na primeira venda, ele é um cliente novo. E a partir do momento que ele experimentou alguma coisa tua, você já criou uma marca nele. Então... existe uma coisa que chama LTV, que é Lifetime Value, que é o quanto que aquele cliente, mesmo cliente já comprou de você. Qual que foi a vida ativa de compra daquele cliente na tua empresa. Então, às vezes, você não vai ganhar dinheiro na primeira venda, mas o que você vai ganhar? Você vai ganhar as informações dele. Toda vez que a pessoa compra de você, ela vai preencher algum tipo de formulário, você vai ter o contato dela, você vai ter o e-mail dela. E você pode voltar a se comunicar com ela por e-mail, porque ela te deu o contato. Então, hoje, não necessariamente, na área da informação, você está preocupado em ganhar dinheiro na primeira venda. Se você tem o contato da pessoa, você pode trabalhar para que essa pessoa compre mais vezes de você e aí sim você, de fato, fazer lucro. O mais importante hoje na área da informação é você ter informação das pessoas. É você ter informação sobre o que elas querem comprar, interesses. Então... se você tem lá uma lista de clientes e uma lista de vendas para esses clientes, hoje você, com o poder da BI, da Business Intelligence, você consegue encontrar diversos padrões dentro dessas informações. Então, não necessariamente o cara está atrás do seu dinheiro no primeiro momento no Black Friday. É óbvio que ele vai rodar o estoque dele, ele vai pegar aquele estoque que estava parado em forma de produto e vai liquidar ele, vai pegar aquele dinheiro de forma líquida para poder investir em mais estoque, etc. Mas eu acho que ele também está interessado na informação da pessoa. Entendi. Não necessariamente para ganhar dinheiro ali na Black Friday. Aquela pessoa que vai lá, abre um crediário para comprar uma sanduicheira, pode ser um potencial cliente para entrar em contato pro resto do ano, para ir, por exemplo, atrás de uma geladeira, atrás de uma televisão. Exatamente. Se o cara comprou um micro-ondas, ou se o cara comprou um fogão, qual que é o próximo passo? Comprar um par de panelas? Comprar alguma coisa relacionada a cozinhar? Entende? Então, vamos supor que ele vendeu o fogão a um preço super barato, quase ele não teve lucro, ele só vendeu a preço de custo na Black Friday. Ele perdeu alguma coisa? Não, ele ganhou um cliente, ele ganhou um contato. É uma pessoa que ele, no longo prazo, ele vai reverter em lucro. Você sabe, falando aqui na relação do cliente a longo prazo, eu me lembro de uma estratégia antiga de mercado que eu acho que foi o que se converteu para isso hoje. Eu estou tentando esmiuçar e abrir possibilidades de a gente conversar sobre, porque a gente acaba encontrando paralelos. Eu digo isso porque eu sou mais velhinho que você. Então... eu sou de uma época que, principalmente ainda quando eu era criança, depois com o tempo esse modo de ver do mercado ver o consumidor foi mudando. Mas quando você fala o tempo de vida, de relação do consumidor com o seu produto, antigamente era aquilo que eles faziam de produtos duráveis, né? Produtos duráveis, aquilo que durava mais tempo, que era mais fácil, entre aspas, de consertar quando quebrava. Isso foi uma evolução. O que a gente tem hoje é essa evolução. Então, você diminuiu um pouco o valor e, assim, um pouco a qualidade. Eu diria que hoje as indústrias fazem um produto para quebrar, né? É justamente isso. Eu tô querendo extrair isso de você. Mas eu acho importante que, assim, uma pessoa que tem um leque de produtos para serem vendidos, ela não necessariamente quer vender o produto mais caro de primeira. Ela sempre tem uma porta de entrada. Sim. Para ter o contato da pessoa, ter já criar um relacionamento através da experimentação, e aí sim, botar ela numa esteira onde ela vai estar recebendo ofertas de produtos
um ticket maior e até mesmo uma compra leva a outra. Toda vez que você soluciona um problema, vai surgir um novo. Vamos supor, quero ganhar muito dinheiro. Eu ganho muito dinheiro. Eu falo, o que eu faço com o dinheiro agora? Meu problema agora é o quê? Gastar o dinheiro. Então, toda vez que você resolver um problema, vai surgir um problema novo. Toda vez que você fizer uma venda para um cliente, esse cliente vai ter demandas novas. Sim. A partir do momento que você tem lá o contato dele, o que ele comprou, essas informações, você consegue gerar estratégias para que, ao longo do tempo, ele compre mais vezes de você. Mas você consegue entender esse paralelo que eu tentei fazer? Consigo. Porque Perfeito. antigamente a maneira de manter a proximidade com o cliente era o produto ser durável. Legal. Bom, não é o assunto aqui hoje, mas eu faço meu comentário crítico, né? O que acontece é que a gente está produzindo muito mais lixo, muito mais entulho. Concordo. E, infelizmente, isso é uma solução que talvez o mercado tenha que encontrar mais para frente. Eu não sei se a digitalização do consumo passa por você otimizar a produção dele. Será que a gente volta? Será que a gente volta para o passado? Porque a partir do momento... Porque antes, por exemplo, uma coisa que não existia antes, que era venda analógica, aquela coisa dos nossos avós indo nas lojas e tal, era o conhecimento do produto ali. E isso era uma coisa bem menos informativa para o empreendedor do que o que a gente tem hoje. Tudo que a gente conversou aqui leva para você dissecar um perfil de consumidor, né? Eu acho que o que está acontecendo é o produto como um serviço, né? Sim. Por exemplo, daqui a pouco a geladeira não vai ser mais tua, o micro-ondas não vai ser mais teu, a geladeira vai ser, por exemplo, quem vai te dar uma geladeira vai ser o supermercado. O supermercado ele vai querer saber como é que está o seu estoque de comida. Uhum. E ele te dando a geladeira... Então, assim, você não necessariamente vai passar só... Uma nova coisa que está surgindo é... Você não vai mais comprar o produto para você vai comprar o serviço, o produto como um serviço. Entendi. Por exemplo, você vê uma coisa hoje muito famosa é a Brastemp da água, a água da Brastemp, sabe? Purificadora de água. Sei. Você não compra um purificador de água, você paga uma mensalidade. Olha só. Então isso vai começar a acontecer cada vez mais frequência. Por exemplo, você vai ter celulares que sim, vão durar mais. E esses celulares não necessariamente você vai comprar o celular, você vai alugar um celular. Entende? Isso já é possível através das operadoras? Mas isso vai cada vez ser mais... Isso é algo que ainda não está sendo difundido, mas é interessante até com relação ao consumismo, né? Aos poucos está acontecendo. Vai ser uma forma de possibilitar com que clientes com uma renda menor também obtenham produtos com qualidade, só que, por exemplo, usados. Seja produtos usados ou produtos que ele não necessariamente compra, mas paga um plano de assinatura. Entendi. Para usá-los. Entendi. Isso é uma tendência de mercado, né? Não necessariamente envolve o marketing digital nessa tendência, mas o marketing digital vai ser usado para difundir essa tendência, né? Certo. Fernando, eu vou ser repetitivo, mas até para a gente já dar tons finais da nossa conversa, eu vou voltar a uma pergunta que a gente já fez aqui. Na verdade, eu não vou voltar a pergunta, eu vou voltar ao tema para que o pessoal que está assistindo agora tenha as etapas. Agora eu vou pedir para você ser categórico. Quais são as etapas e, dentro das etapas, os caminhos para a pessoa que viu esse vídeo, gosta de internet, gosta de compras, tem curiosidade sobre como fazer o outro lado? Como é que a pessoa pode se tornar um profissional dentro do marketing digital? Eu acho que, então, assim, o primeiro passo é você entender todas as profissões que existem dentro do marketing digital. Não todas, mas... As principais. As principais, né? E, beleza, uma vez que você saiba quais são as profissões, as principais profissões, entenda cada uma delas, você já naturalmente vai ter aptidão para uma ou outra. Certo. Porém, todas elas, como eu falei, vão depender de uma coisa que é a gestão de tráfego. Sim. Você sempre vai precisar configurar anúncios. Sempre. Seja para você soltar anúncios de venda ou, como a gente falou, distribuir conteúdos que você faz postagens lá nas suas redes sociais. Certo. Então, na minha opinião, hoje, o cara que melhor ensina a gestão de tráfego é um cara chamado Pedro Sobral. Então, o passo a passo hoje que eu indico é você pegar esse conhecimento que a gente conversou aqui,
pesquisar mais sobre essas profissões que eu falei e, em paralelo, começar a assistir as aulas do Pedro Sobral. Toda terça-feira ele solta lá uma aula ao vivo, você pode ver ao vivo ou essa aula vai estar gravada durante uma semana, depois ele tira do ar. Certo. Então, a pessoa que gostou desse assunto, quer entender mais, começa pela gestão de tráfego, assistindo lá as lives do Pedro Sobral, e a partir daquele conteúdo você, cara, vai abrir possibilidades enormes. Você vai ter um entendimento muito maior sobre todo o resto que compõe o marketing digital. Mas, pra mim, cara, se eu tivesse lá com, sei lá, meus 16, 15 anos, e alguém me falasse, existe essa profissão, ela é assim, assim, assada, você vai poder trabalhar de qualquer lugar do mundo, você vai poder oferecer esse serviço para qualquer empresa, todas as empresas precisam disso, com certeza, faria as aulas do Pedro Sobral todas as terças-feiras. Show. Eu começaria por ali. Certo. Entendeu? Porque a gente querer falar de tudo agora, eu querer dar um passo a passo muito gigante, só vai confundir. Sim. Então, começa lá, toda terça-feira, Pedro Sobral no YouTube. Exato. E eu acho que eu só posso pedir para você, aproveitando para fazer o nosso marketing digital aqui, eu peço para você mais uma vez, olha aqui do nosso lado aqui, ó, o nosso YouTube. Acesse aqui o nosso YouTube do Pra Cima Podcast. Se inscreve no nosso canal, comenta esse vídeo. Essa conversa maravilhosa que eu estou levando aqui com o Luiz Fernando, é muito interessante. Então acessa lá, ativa o sininho, comenta e se inscreve no nosso canal. Compartilha. Você, por um acaso, não é a pessoa que está a fim de conhecer o mercado de trabalho do marketing digital? Conhece alguém? Compartilha esse vídeo que com certeza você vai ajudar alguém a encontrar um norte profissional com essas dicas que a gente está tendo aqui hoje. Acesse o nosso Instagram, que é o canal onde a gente está sempre divulgando os nossos materiais de forma tanto a parte de frases de... Porque a gente tenta tanto ilustrar para não ficar tão cansativo, a gente põe umas frases de estímulo lá e divulga as nossas próximas edições. E como eu sempre digo, calma que vai ter novidade por lá. Mais para frente está planejando algumas ações. E por fim, além das dicas de cursos que o Luiz Fernando está passando aqui para gente, acessa esse último QR Code, cara, que você vai ter 25% de desconto da nossa plataforma EADélia. O EADélia, que é uma plataforma com cursos com qualidade e ensino de formação rápida. Com a autorização do MEC, você ganha um certificado para te comprovar isso, melhorar o seu currículo, o seu posicionamento profissional e dar um próximo passo adiante para uma melhor colocação dentro do mercado de trabalho, beleza? Então é isso, pessoal. A gente aguarda vocês nas nossas redes sociais e eu vou agradecer para você, Fernando. Muito obrigado pela sua visita, cara. Dicas muito importantes. Eu achei muito legal que você trouxe até as suas referências. Mas, para encerrar, eu quero deixar para você, dar aí a sua última palavra para o pessoal de casa. O que você tem para sugerir? O que você acha que, para você que está em dúvida, o pessoal que está em dúvida, o pessoal que se estimulou com a sua conversa, dá o seu recado aí. Eu acho que essa é uma profissão onde todo mundo pode se beneficiar, né? Seja você um cara que vai prestar serviço para uma outra pessoa, ou você que é dono do teu próprio negócio, você entender sobre marketing digital não é mais uma opção, né? Isso é uma coisa que você tem que fazer. E é isso, você se adaptar às mudanças do consumidor vai te trazer muitos resultados. Então, isso é o que eu pude agregar hoje. E fica aí o convite, caso vocês queiram conversar mais a respeito disso também. Eu vou falar de novo para registrar aqui. Eu sempre tenho a ideia de fazer um primeiro convite e mais para frente, quando a gente estiver com mais estrutura, quando a gente estiver com mais encorpado, cruzar assuntos, cruzar conhecimentos. Eu acho que é interessante cruzar convidados, por exemplo, para poder melhorar e falar de assuntos que a gente já conversou antes, trazer os públicos juntos. Conta comigo. Cara, obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Eu sou o Celo Franco. Com muito prazer eu conversei aqui com o Luiz Fernando, estrategista de marketing digital. Abriu muita mente, deu muitas interrogações e muitas exclamações aqui nesse cerebelo meio velho. Porém, muito estimulado. Espero que você também tenha ficado estimulado aí em casa. Eu sou o Celo Franco, queria agradecer mais uma vez. Esse foi o Pra Cima Podcast edição 4. Acompanhe nossas redes e não deixe de saber quando vai sair o próximo, tá bom? Então é isso. Tchau, tchau e até a próxima.